Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dentro da Lei, Fora da Curva, o podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Eu sou Wagner Oliveira, advogado, especialista em Direito de Trânsito e professor da Academia do Direito de Trânsito. E eu sou Elaine Nassif, professora de Marketing Digital da Academia do Direito de Trânsito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Nosso episódio de número 7. Hoje é o nosso episódio de número 7, hein? Que legal. Nossa, já o 7. Como é que está a repercussão dos podcasts? A gente está tendo bastante visualização, bastante comentários, tá bem legal. Acho que a gente tem que continuar aí mais episódios, porque o pessoal tá gostando. Ai, que bom, que legal, né? Bom saber, né, quando o pessoal aceita a ideia, quando o pessoal entende a proposta, né? Ficou muito legal isso. E outra coisa, né, o pessoal tem utilizado ali os podcasts para enviar perguntas, dúvidas sobre o próprio dia a dia do advogado. E a gente conversando aí sobre essas matérias que são levadas ao judiciário, né, aquelas específicas que só o advogado consegue fazer, e surgiram várias outras dúvidas, inclusive do tema de hoje. Isso, o tema de hoje é bastante importante para você que atua com direito de trânsito, um tema que é muito fácil, né, de se encontrar pessoas com esse tipo de problema. É uma situação onde o cliente, onde a pessoa comum lá, eu, você, qualquer pessoa pode passar por isso e não sabe, né, às vezes que tem como resolver e às vezes fica aí sofrendo, às vezes acaba perdendo a carteira de habilitação, sendo que existe uma solução para isso, né? Então hoje o nosso tema vai ser sobre veículos deixados em concessionária ou revenda. Qual que é o tema? O tema específico ele é assim, ó. Eu deixei o veículo numa revenda, geralmente quando que isso acontece? Eu vou lá, escolho um carro de maior valor, né? Escolho um carro de maior valor, dou o meu de entrada e pego esse outro carro. Esse outro carro eu já transfiro para o meu nome. O problema é com esse carro que eu deixei. Por que que ele gera um problema? Pelo seguinte, a maioria das vezes que nós temos esse tipo de situação que envolve concessionárias ou envolve revendas de veículo, está no depois. A revenda, ela vende o veículo para um terceiro e aí o que ela faz? Ela não comunica a venda do veículo. Quando é que eu, que deixei o veículo lá, vou saber que esse veículo foi vendido e está rodando por aí? a hora que der um problema, né? Quando der um problema, aí que você vai ficar sabendo. E geralmente, que problema que é esse, Wagner? E geralmente esse problema é ou multas de trânsito que acabam chegando ali no meu endereço desse meu antigo veículo, ou então até mesmo uma suspensão da carteira de habilitação. Nós temos esses são os principais problemas que acontecem, né? E também quando você está na carteira provisória, né? Porque você, como proprietário do veículo, responde pelo veículo e às vezes você ainda está na tua permissão ali e acontece esse tipo de problema. A pessoa acaba perdendo a carteira provisória por conta desse veículo que ficou ali nessa revenda, né? E eles não fizeram a transferência, não fizeram a comunicação de venda e acaba trazendo esse transtorno aí pro cliente. Porque para o Detran, ele continua respondendo pelo veículo até que seja efetuada ou a transferência ou até que seja efetuada a comunicação de venda. E aí nós temos um outro problema. Porque olha só, vamos imaginar que começou a chegar lá várias multas na minha carteira de habilitação. Ou então, vamos pegar um problema até mais grave, tá? Esse veículo foi vendido e a pessoa que está com ele não tem carteira de habilitação. Ela cai uma vez na blitz, tá? Apresenta ela como condutora infratora, não cabe retenção do veículo, o veículo vai ser liberado ali para um outro condutor habilitado. Tá. Se ele está dirigindo sem carteira de habilitação e ele é condutor, que multa que vai para ele, você sabe? Não sei. Multa de dirigir sem possuir carteira de habilitação, mas não para aí. Para mim, que sou proprietário, vem uma outra multa do artigo 164, que é permitir posse do veículo a pessoa que não tem carteira de habilitação. Entendi. E aí vamos imaginar o seguinte, ele cai numa outra blitz, o que vai acontecer? Ele vai ser reincidente, né, de permitir posse, e aí gera cassação. Aí não é nem suspensão, é cassação da carteira de habilitação. Então veja que com 2 multas somente pode acontecer esse problema aí de cassação da carteira. E aí, como é que a gente vai resolver? Bom, esse tipo de procedimento do advogado,
ele tem que lembrar o seguinte: quando chegar o cliente para ele vai ter um problema para resolver, que é a situação da carteira de habilitação do cliente. É fácil de resolver. É só fazer a comunicação de venda e a partir dali ele não responde mais. Mas e essas que já ficaram? Se ficou essas duas de 164, vai dar cassação da carteira de habilitação Sim, e é dele. esse problema que ele está querendo resolver. Exatamente. Então, qual que é a proposta que a gente tem nessa ação específica contra revendas, tá? Ou contra concessionárias? Quando ele está ali para resolver esse problema do veículo e o problema da carteira de habilitação, ele vai começar resolvendo o problema do veículo. Por quê? Porque quando a gente fala de um veículo deixado numa revenda, a gente está falando, lógico, da parte de direito de trânsito, mas a gente também está falando de uma outra parte que é de relação de consumo. Ah, entendi. Quando eu deixo o veículo ali na concessionária ou na revenda, o que eu faço? Que tipo de documentação eu geralmente deixo? Eu pego outro carro que eu vou transferir no meu nome e eu não faço a transferência do meu carro para o nome da concessionária. Não existe lei que fale, que obrigue a concessionária a fazer essa transferência para o nome dela. E aí você deixa uma procuração. E aí você deixa uma procuração. Você assina lá um contratinho de compra e venda e você assina uma procuração. Então a revenda, ela pega essa procuração e ela vai vender esse veículo para um terceiro, assinando o documento por procuração. Então, nesse momento que eu deixo a procuração para a concessionária, a responsabilidade passa a ser dela, então. Ah, olha só que legal. Nessa parte, nós temos a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque se ela trabalha com a compra e venda e intermediação de negócios de compra e venda de veículos, ela assume a gestão do risco. Quando ela pega de você uma procuração, pega ali o recibo ou a TPV para preencher no nome de quem ela for vender. Você não sabe quando esse veículo vai ser vendido. Certo. Então, como você delegou poderes, você outorgou poderes para que ela te representasse, essa concessionária ou essa revenda, ela assumiu também o ônus pela comunicação de venda junto ao Detran. Você vê um negocinho tão simples de resolver, né? Vendeu, vai lá e comunicou a venda. Sim. A concessionária já deveria ter isso como um procedimento padrão. Isso. E elas não têm, tá? Então são inúmeras as situações que nós temos envolvendo esse tipo de problema. Então olha só, ela assumiu que ela ia vender esse veículo, ela assumiu o teu lugar como proprietária, é ela quem está gerenciando o negócio de compra e venda desse veículo automotor. Então, quando ela assume esse papel e ela deixa de comunicar a venda, nós temos aí uma falha na prestação de serviços. Se ela foi contratada para gerenciar todo esse negócio em seu nome e ela falha no procedimento, é uma falha na prestação de serviço, e toda falha na prestação de serviço que cause um dano, eu tenho dano nesse caso ou não? Tem, com certeza. Ué, a carteira dele tá indo para o espaço, né? Então, quando eu tenho esse dano, a responsabilidade ela é objetiva. Então, olha só que legal. Eu não cobrei do meu cliente aqui para resolver o problema da situação da carteira de habilitação dele? Sim. E eu vou cobrar mais um percentual, por quê? Porque eu vou entrar com uma ação também, além de declaratória de reconhecimento de venda do veículo, para mostrar que o meu cliente, depois que ele vendeu, depois que ele deixou esse veículo, ele não responde mais, e eliminar essas multas que estão na carteira de habilitação dele, eu também tenho ali um percentual sobre a indenização por dano moral que eu vou ter contra essa concessionária ou contra essa revenda. Olha só, duas ações, então. Então eu cobro um honorário aqui de imediato, eu cobro um honorário de começo de ação para salvaguardar ou salvar a carteira de habilitação dele, e eu vou ter honorários no final da ação, que é um percentual sobre indenização por dano moral que eu vou ter contra essa garagem, contra essa concessionária, contra essa revenda. Olha só que legal, direito de trânsito junto com o direito do consumidor, né? Para você ver como o direito de trânsito ele consegue trazer outras áreas também, né, junto ali com ele. Então, a pessoa que é especialista em direito de trânsito, ela vai ter essa outra área para atuar, que é a defesa do consumidor, mas também quem atua na área da defesa do consumidor tem que ter um parceiro
direito de trânsito para poder resolver a questão da carteira de habilitação. Olha só como é legal essa parceria, né? Uma área dependendo da outra ali. Muito interessante isso daí para quem trabalha com direito de trânsito e para quem trabalha com direito de defesa do consumidor. Muito legal. E aí, só para a gente finalizar essa análise, por que eu vou ter que obrigatoriamente mover essa ação declaratória de reconhecimento de venda? Porque pelo Código Civil, a gente está falando do Código de Defesa do Consumidor, né? Mas pelo Código Civil, nós temos aqui que a partir do momento em que ele deixou esse veículo para concessionária, para revenda, ele já fez a transferência da propriedade para aquela outra pessoa. Então, como ele fez a transferência da propriedade, no Código Civil, a transferência não é igual no Detran. No Detran, enquanto não tiver transferido, você não é o dono. Sim. Né? Mas para o Código Civil, a partir do momento que você entregou o veículo para aquela empresa, você transferiu a propriedade para ela. E essa transferência da propriedade vai ser, essa declaração que vai sair ali judicial, ela vai ser utilizada justamente para evitar a cassação da carteira de habilitação desse meu cliente. Olha. Uma coisa ligada com a outra. Você vê como é importante a gente conhecer esses detalhes? Sim, é fundamental, porque às vezes a pessoa ela busca aí um generalista que não vai ter esse conhecimento aprofundado, né, que o especialista em direito de trânsito sabe, ele tem, né, se não tem, deveria ter. Deveria ter. E a gente tem, inclusive, um curso, né, específico para advogados, que é o curso de prática forense. Nós fechamos as inscrições agora, semana passada, mais ou menos daqui uns 2, 3 meses a gente reabre nova turma, né, então se você está assistindo a gente, está ouvindo a gente, quer se especializar na área, né? Tá vendo aí as oportunidades que o mercado tem, já segue o nosso Instagram, já se cadastra no nosso canal do YouTube, entra em contato com a gente lá no nosso WhatsApp, porque a gente sempre está trazendo novidades, né? Oportunidades dentro do direito de trânsito, que é uma área bem pouco conhecida também, né? Dos advogados. Oi, Elaine, e quem não fez as inscrições para o curso do Prática Forense dessa turma que iniciou agora, hoje é sexta-feira, nós tivemos a primeira aula inaugural na terça-feira. O que eles perderam? Nossa, foi uma aula sensacional, olha só, fazia tempo que porque é uma área assim que eu não conheço, né? Um tema que eu não conheço. E eu acredito que a maior parte dos advogados de trânsito também não conheça, porque a gente percebeu que na reação dos alunos, que foi um tema assim muito inovador, muita coisa diferente do que está acostumado, né? A gente sempre fala de processo de suspensão, cassação, multa, e aí o Wagner falou sobre multas de excesso de peso, né? Que são multas de empresas de transporte. Então falou de transportador, de embarcador, de peso bruto, eixo, entre eixo, uma série de coisas ali que eu não conhecia, né? E os alunos também tinham uma ideia ali, mas não tão aprofundada. Então, para quem participou dessa aula inaugural, que na realidade ela vai acontecer em 2 partes, então a gente teve a primeira parte nessa terça-feira, na próxima terça-feira vai ser a segunda parte dessa aula, porque ela é muito, muito detalhe, né, Wagner? Muito detalhe e outra coisa, né? Você viu a perspectiva que ela abre? Eu costumo falar assim, que o direito de trânsito ele já é um nicho, né? É um nicho específico dentro dos ramos do direito, um nicho que você pode explorar. E essa parte do excesso de peso é um nicho dentro do nosso nicho. É um subnicho, né? Um subnicho. Então, quer dizer, se você quer explorar, ter como público-alvo transportadoras, conhecer esses detalhes sobre as multas de excesso de peso bruto total, excesso de peso bruto total combinado, excesso de peso entre eixos, é essencial para você poder atender essas transportadoras. Então, Wagner, outra oportunidade, né? Exclusivo para quem? Para os alunos do Prática Forense. Mas, Wagner, deixa eu fazer uma pergunta. Para quem não conhece esse tipo de multa, quais são os valores dessas multas? Fala assim, mais ou menos, para o pessoal ter uma ideia. Elas giram aí entre 4.500, 5, 8, 10, 12 mil reais. Tem multas aí que ultrapassam facilmente a casa dos 10 mil reais. A maioria das multas, eu poderia dizer aí que 75% das multas giram ali entre 4 e 7 mil reais.
Cada Olha só. multa, cada uma das multas. Imagina uma empresa transportadora, quantas multas dessas não tem por mês? Pois é, precisando de um profissional para reduzir custos, né? Porque você cancelando uma multa dessa, imagina o impacto, né, dentro da empresa. Durante um ano. Imagina quanto isso não significa dentro do orçamento de uma empresa. Então, e precisando de profissionais que entendam sobre essa área e sem profissionais no mercado. Exatamente. Onde é que vão encontrar profissionais agora? Na Academia do Direito de Trânsito. Inclusive, eu ainda não comentei, eu vou trazer um spoiler aqui para vocês, mas os nossos alunos eles vão ter um local de destaque dentro do nosso site da Academia do Direito de Trânsito. Em breve, os alunos ainda não sabem, mas nós estamos montando uma galeria dos melhores advogados de trânsito do Brasil que fazem parte do Prática Forense. E vai estar lá disponível no nosso site. Então, fica aí a dica. Siga os nossos canais de rede social. Frequente lá o nosso Instagram, O nosso YouTube. site, Wagner, tem muita gente que não conhece, academiadodireitodetrânsito.com. Tem livro, tem artigo, tem curso, tem aula ao vivo, tem aula gratuita. Agora a gente também vai ter os modelos e peças que a gente está desenvolvendo aí para facilitar a vida do advogado também, que às vezes ele precisa de uma coisa bem específica, né? Ele não quer participar ali de um curso de um ano, né? Ele quer uma coisa ali específica, naquele momento. Então a gente também já está pensando nisso daí. Gente, vai ter muita novidade aí, tá? Acompanha a gente porque é novidade em cima de novidade. E aí, se a gente pudesse resumir o que está se tornando a Academia do Direito de Trânsito, eu diria assim, ó, tudo pro advogado de trânsito. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Encerramos aqui o nosso 7º episódio. Até a semana que vem, próximo episódio. Obrigado por assistir, obrigado por ouvir, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.